se abriu e o povo passou. O mar se abriu e o povo passou. E os israelitas louvavam ao Senhor. E os israelitas louvavam ao Senhor. O mar se abriu e o povo passou. O mar se abriu e o povo passou. E os israelitas louvavam ao Senhor. E os israelitas louvavam ao Senhor. Para o homem com fé, abre-se os caminhos. Para o homem com fé, abre-se os caminhos. O mar se abriu e o povo passou. O mar se abriu e o povo passou. E os israelitas louvavam ao Senhor. E os israelitas louvavam ao Senhor. Para o homem sem fé, feche seus caminhos. Para o homem sem fé, feche seus caminhos. O mar fechou, o Egito se afogou. O mar fechou, o Egito se afogou. E os israelitas louvavam ao Senhor. E os israelitas louvavam ao Senhor. Levanta sua mão e louva o Senhor. Louva agora com as tuas palavras. Louve do jeito que você quiser. Levanta mesmo teu coração e deixa que o Senhor vá agora sendo louvado, bendito, glorificado. Aonde tem louvor, não há espaço para o mal. Não há mesmo um Deus tão poderoso como Ele. Ele vai pôr para correr todas as armadilhas malignas na sua vida. Não há mesmo. Então eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque eu sei que Tu és um Deus de poder. E eu sei que os Teus planos são melhores que os meus planos. Eu sei que os Teus projetos são melhores que os meus projetos. E eu confio neles, Senhor. Peço, Senhor, vai agindo no Teu povo hoje, nesta noite, para que ninguém saia daqui do jeito que entrou, mas saiam mais libertos, mais abençoados, com mais força, com mais fé. Toca, Jesus, faz, Senhor, neste momento, também libertações aqui, Senhor. Quem estiver neste momento amarrado por força das trevas, pensamentos de suicídio, golpes malignos na sua vida, em nome de Jesus eu ordeno, vai-te embora, Satanás. Tu não tens esse lugar. Este lugar pertence a Jesus. As nossas vidas pertencem a Jesus, e Jesus é Deus e esmagou a sua cabeça. Vai embora, Satanás, das nossas vidas, em nome de Jesus, no nome santo, poderoso, amoroso de Jesus. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, 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 Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Vamos nos sentar. Quem quiser acompanhar, eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 36 e seguintes. Quem trouxe a Bíblia pode pegar para acompanhar. Quem tiver a Bíblia no celular pode acompanhar, não tem problema. Quem não trouxe a Bíblia, então você tem que dobrar a tua atenção, porque está sem a Bíblia, tem que prestar mais atenção, porque os teus ouvidos é que lhe ajudarão a poder entender a palavra de Deus. Então você pede para o Senhor, e eu quero já ordenar em nome de Jesus, que tudo aquilo que o diabo tenta arrancar dos nossos ouvidos, tirar dos nossos ouvidos, impedir que nós escutemos da sua palavra, seja desfeito agora na nossa vida. Tempo atrás, uma senhora disse para mim assim: foi tudo tão lindo. E era um dia de libertação, de pregação de libertação. E eu disse para ela: é mesmo? Que bacana. E o que Deus lhe falou mais? E ela disse: eu não sei, porque eu só fiquei ouvindo uma música linda lá e fiquei ouvindo. Eu falei: e o que dizia a música? E ela disse: eu também não sei. E aí eu disse assim: saia, Satanás, tu está estampando o ouvido dessa mulher. Ela saiu muito contente e não cresceu nada. Então quando a gente está aqui, você tem que saber que há uma batalha. Assim como Deus quer agir, tem quem quer impedir.
E é por isso que eu escolhi esse texto da Escritura. Eu vou ler para vocês. Prestem muita atenção. Então, despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa. E seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Palavra do Senhor. Jesus tinha contado uma parábola. Eles não haviam entendido. Certamente, a grande maioria não havia entendido. Mas Jesus não quis explicar. Jesus deixou a palavra ir se assentando. E depois que Jesus despediu a multidão, os seus discípulos chegaram junto dele. Quer dizer, aqueles que estavam mais interessados em entender de verdade o que Deus queria falar. A grande multidão, a sua grande maioria, queria ser curada por Jesus, e Jesus os curou. Provavelmente deve ter curado todos. Talvez muitos deles queriam comer o pão que se multiplicou no dia da multiplicação, porque é em seguida desse episódio que Jesus fala essa parábola. Então nós sabemos que a multidão muitas vezes vai atrás de Jesus, mas não quer ouvir Jesus. Os discípulos queriam ouvir Jesus. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, você não precisa me responder, é para você responder para você mesmo. Você quer ouvir Jesus? Ou você só quer um favor de Jesus? Se você só quer um favor de Jesus, glória a Deus, venha mesmo. Jesus tem muitas bênçãos para te dar. No entanto, depois que você receber o favor, provavelmente você não vai ter mudado nada. E a sua vida talvez volte a ser o que era antes. Como diz a palavra de Deus, a porca lavada retorna ao lamaçal. Quer dizer, depois limpinho, volta para a lama de novo. Já aconteceu aqui no grupo de oração, de pessoas que vão se envolver com coisas malignas, vêm aqui no grupo para receber oração de libertação, e depois voltam para a lama de novo. Eu não julgo ninguém, Deus sabe tudo. Eu só sei que Deus não põe ninguém para fora. Então se você só veio por isso, glória a Deus, venha mesmo. Mas se você quer mais, seja como os discípulos, queira entender mais o que Jesus tem para dizer para você. Queira entender porque Jesus tem palavras de vida eterna, Jesus tem palavras para a sua vida, inclusive para compreender coisas que você jamais vai compreender com a inteligência humana. Eles sentaram e perguntaram para Jesus: Jesus, nos explica a parábola do joio. E Jesus disse para eles: a boa semente são os filhos do reino. Quem semeia os filhos do reino é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Eles sabiam que Jesus estava falando dele, porque Jesus se identificava muitas vezes como o Filho do Homem, lembrando a passagem do livro de Daniel, quando Daniel diz: eu vi como que um Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. E Daniel falava da vinda do Salvador. Então quando Jesus dizia, eu sou o Filho do Homem, eles sabiam que Jesus não estava dizendo apenas que ele era humano, apesar de que ele era humano, porque se revestiu da humanidade, nascendo de Nossa Senhora, que era humana. Mas ele estava dizendo, eu sou aquele que vem das nuvens do céu, com poder e glória, eu sou o Salvador, eu sou Deus. E aí ele diz, quem planta a boa semente sou eu, Jesus, e essas sementes são pessoas. São pessoas. E ele diz que ele planta esta boa semente, estas pessoas que ele escolheu, que ele está plantando, que ele vai regar, que ele vai podar, que ele vai cuidar para dar frutos. Ele está dizendo, estas que eu estou mandando, eu vou fazer tudo isso. Porque a árvore precisa de cuidados,
a planta precisa de cuidados para as pragas não destruírem, a planta precisa de atenção, precisa de chuva, precisa de correção do solo, para quem entende disso, precisa da poda na hora certa, da colheita na hora certa, e, se possível, de uma semente bem tratada nos laboratórios para dar bastante resultado, não é isso? Não é assim os especialistas que dizem? Eu não entendo. Eu só sei que a boa semente quem planta é Jesus, e Ele vai fazer ela dar certo. Eu olho para mim e falo, não sei como, mas Deus vai fazer eu dar certo. E aí Ele diz que Ele plantou essa boa semente aonde? Aonde? Vou falar para você, fala para você mesmo. No mundo. Fala para você mesmo. No mundo. No mundo. Fala, não tenha vergonha. Eu estou ajudando você a pensar no mundo. Jesus planta a semente no mundo. Ele não está dizendo, eu plantei a semente na sinagoga, eu plantei a semente em Israel, eu plantei a semente na igreja, eu plantei a semente aqui no grupo de oração. Não, vocês são sementes que eu estou escolhendo, preparando, restaurando, vou cuidar para dar certo, mas vocês vão ser plantados no mundo. Aí fora. Suscitado pelo Espírito Santo, um grande santo. Ele, intelectual, é chamado por Deus, se afasta da sociedade, vai morar num buraco. Encontra um buraco inacessível. Para receber comida, tinha que vir por cima. Ninguém tinha acesso a ele. Lá ele enfrentou grandes batalhas espirituais. Dizem que enfrentou o próprio demônio. Teve muitas vitórias. Um dia, Deus disse para ele, Bento, de quem você lava o pé? Ele não tinha ninguém para lavar o pé. Para cumprir o mandamento de Jesus que lavou o pé dos seus discípulos, entre eles um que ia trair. Bento, quem você vai perdoar? Você vive sozinho no buraco? E aí Bento começa a receber pessoas e dá orientações. E daqui a pouco ele fala, eu não posso ficar aqui. Eu preciso ir para o meio do mundo. Eu preciso levar isso para o mundo. Eu preciso ser a boa semente. E aí ele vai lá no Subiaco, lá na Itália, ele vai para o convento. Paulo, você que é um sábio aqui. O que o povo do convento quis fazer com ele? Quis trucidar ele. Deram uma taça com veneno, né? Deram taça com veneno. Não é? Quiseram matar ele, porque ele era boa semente. Aonde ele estava, irradiava vida. As pessoas queriam ver ele, as pessoas queriam se sentir bem. As pessoas falavam, encheu de inveja todo mundo, a ponto de que eles fizeram uma taça de veneno. E aí quando ele abençoou a taça se partiu. E se revelou o veneno. E o autor, perna para que te quero. Boa semente é para o mundo. Boa semente é para você vir aqui, Deus te preparar, Deus te ungir, Deus te fazer ser a semente extraordinária para nascer. Mas você se enfiar no mundo para transformar, para ser testemunho, para ser cultura do Espírito Santo. Para ser diferente. Para ser diferente. Esses dias eu encontrei um amigo, Reinaldo, foi coordenador da renovação durante muito tempo. É um dos primeiros a experimentar o Pentecoste no Brasil e até hoje é um extraordinário pregador, e ele é o superior da Santa Casa de Sorocaba. E ele disse, a primeira coisa que eu vi é que tinha tanto esquema que era mais fácil deixar para dar certo as coisas do que eu dizer e ser diferente lá dentro. E eu perguntei assim, então, será que não era melhor você ter deixado assim? E ele disse, não, Sidney, eu sou a boa semente. Eu estou plantada no mundo para fazer nascer as árvores de Deus, para dar o fruto que Deus quer.
Aonde? Que campo? Na igreja? Ou no mundo? Você está aqui para se tornar a semente. E quem que te planta? Jesus. Só que tem mais coisa que eu li. Ele diz que o joio é... As pessoas também. Plantadas por quem? Pelo demônio. Então no mundo, você não vai encontrar só a semente que Jesus plantou. No mundo você vai encontrar um monte de semente plantada pelo diabo, trabalhando para destruir, para explorar, para dominar, para não ter caridade, para usar o mundo que Deus fez. Está lá no mundo. Onde você acha que está? Ah, mas tem muita gente, está tão difícil. Ué, você esperava o que no mundo? E eu vou dizer, boa parte dessas pessoas que trabalham no mundo para destruir, que trabalham para encrencar, que você vai ter que lavar o pé, que você vai ter que perdoar, que você vai ter que transformar, que você vai ter que ser instrumento de luz no meio das trevas, nem sabe que está sendo trevas. Porque eu pergunto para vocês, a semente sabe quem plantou ela? A semente não sabe. Nós temos a graça de saber que semente você é. Quem te plantou, hein? Jesus ou o demônio? Hã? Quem acha que Jesus que plantou ele, levante a mão bem rápido. Eu também acho. Então vão para o mundo ser boa semente. E vão para lá sabendo que o campo que é o mundo vai ter plantações de joio. O inimigo vai plantar. Sabe uma coisa que eu acho legal? Um dia veio uma pregadora aqui em Maringá e eu fui buscá-la. Ela não veio em Maringá, ela veio em Paranavaí e eu fui buscá-la para ela pegar o avião no aeroporto. No caminho ela parou numa roça de trigo que ela nunca tinha visto. E tinha uma aqui na nossa região, que não é uma região que tem muito trigo plantado, mas tem alguns. E aí ela me mostrou as duas coisas, ela falou, qual é a diferença dessas duas? Eu olhei e falei, isso é o trigo, e isso aqui parece o trigo. Será que isso aqui é um trigo que está mais verdinho? Perguntei para ela, e ela disse, isso é o trigo, e isso é o joio. Eles são parecidos, eles só ficam diferentes quando chegar a época da colheita, porque um fica amarelinho e o outro não fica. Mas quando crescem, eles são iguaizinhos. Então você não vai reconhecer fácil quem foi plantado por Jesus e quem foi plantado pelo inimigo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Nós estamos no grupo de oração para o Senhor nos preparar, nos ajudar, nos podar se preciso, nos medicar, colocar aquilo que é preciso para a gente nascer no mundo. Tem gente, e isso é verdade, tem gente que entra na igreja, e eu vou ser sincero, eu já vi muito, que entra na igreja, e a mesma fome de poder que tinha lá fora, ele traz para dentro da igreja. Compete, arma para ser eleito para alguma coisa dentro da igreja, que não ganha nada, mas está lá. Vocês já viram aqueles que de repente entra dentro da igreja, mas continua agredindo o irmão, sem caridade? Já viram isso? Não. Porque não entrar na igreja não muda nada em você. O que muda em você é se você deixar Jesus fazer de você uma boa semente. E você vai ser uma boa semente, não basta ser aqui no mundo. Aliás, Deus está precisando que você venha aqui e vá ser trigo no mundo. E vá ser boa semente lá. Porque aqui você pode enganar. Quem consegue dizer qual é o Padre Santo e qual é o Padre que não é santo? Jesus na Eucaristia continua sendo Jesus, corpo e sangue de Jesus. Você vai comungar Jesus. Agora, também não está aqui para dizer quem é o Padre Santo, quem não é. A questão é você. Está sendo chamado para ser semente ou para ser joio? Semente de trigo ou joio? E quem vai ser trigo no mundo. E lá, talvez você esteja cercadinha de joio.
Não sei. Eu não sei qual é o tamanho da tua batalha. Eu não sei qual é o tamanho da missão que Deus está te dando. Eu só sei que você vem aqui para se tornar trigo de Deus, mastigado se preciso, conforme dizia Santo Inácio de Antioquia, mastigado pelos leões. Não importa, você é trigo, leão não vai mastigar o joio, porque os bichos normalmente sabem a diferença do mato e da planta alimentícia. Vocês sabem para que Jesus disse que o joio serve no final, quando a colheita é feita? Quando termina tudo, você cortou tudo, tem que cortar tudo junto, porque não dá para tirar o joio do meio do trigo, não dá para você tirar do meio, você vai ter que viver. Chegou no final, colhe tudo, o trigo fica amarelinho, fica o grãozinho, você vai separando. Hoje tem máquinas modernas, antigamente manualmente. E o joio, porque ele não fica amarelinho, você vai separando ele para fazer os feixes. Espera secar e ele abastece o forno para assar o pão. Então Deus vai usar as coisas que o inimigo faz, mas vai usar tacando fogo. Agora, se você é trigo, você vai poder gerar pão que alimenta. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Gente, é isso mesmo. Aqui é um grupo para libertação. E você vai vir contaminado aqui muitas vezes. Porque como você está no mundo para ser trigo lá, volta e meia você vai trazer um monte de arranhão do joio. Da maldição, da inveja, daquilo que te passaram para trás. E aí você vai vir aqui para ser lavado, liberto, resgatado. E o pior, ou melhor, voltar para lá, para o mundo. Você vem, surrado, Deus medica, te manda de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu lugar é ser a semente de Jesus no mundo. Meu lugar é ser a semente de Jesus no mundo, para transformar tudo que a gente está vendo. Amém. Muitos jovens se afastam de Jesus porque eles não estão vendo a planta boa no mundo. Aí eles falam: para que eu vou na igreja? O que aquilo acrescenta na minha vida? Eles não percebem. Eles não percebem. Mas quando eles nos encontram no mundo e veem que nós somos a boa semente, que nós somos muitas vezes, e Jesus escolhe sementes como nós, que nascemos, tivemos vida em árvores tortas, tivemos passados distantes do Senhor. Muitas vezes nós temos situações que não poderão mais ser corrigidas, porque a gente não vai para o passado, mas elas são perdoadas, e você vai para frente ser boa semente. Eu estou olhando aqui uma plantação maravilhosa. O que aconteceu com São Bento quando ele deixou de ficar lá feliz e teve que ir para o convento? Tentaram matar ele. Não espere moleza. Está ouvindo? Fala para o irmão, não espera moleza. Por isso que você deve se abastecer, gente. Por isso que quando a pessoa começa a ficar longe de grupo de oração, hoje eu estou cansado, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, aos poucos a pessoa perde o abastecimento, daqui a pouco está no meio do mundo, junto com o joio, já não sabe mais nem a diferença. Feche os teus olhos. Senhor, se tu tens que nos enviar para o mundo, abre a porta dos lugares onde nós devemos estar, nas profissões que nós devemos estar, nas situações das nossas famílias que nós precisamos estar. E quando também tu quiseres, Senhor, usar o nosso ministério de cura e de libertação, usa nossas mãos e nossa mente.
Quando quiseres usar, Senhor, sabedoria, dá-nos a sabedoria, porque nós não temos. Senhor, nós te pedimos, dá força para que a gente não viva, Senhor, enrolado com o joio, mas que nós possamos ser trigo na tua mão. Senhor, aqueles que já estão, Senhor, sofrendo, porque o joio cresceu demais ao seu redor e as doenças vieram, mentais, físicas, em nome de Jesus agora, nós clamamos, liberta com teu poder. Eis, Senhor, a tua seara, eis, Senhor, as tuas sementes, eis, Senhor, o teu povo, unge-os com teu poder. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior e tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior. Deus é maior e tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.